gente, a gente está falando então sobre saber e viver, certo? Fique à vontade, gente. Saber e viver. Por que saber e viver? Porque tem uma questão na teologia que às vezes acontece de uma pessoa ela recolher muita teoria e muita informação da Bíblia, o que não é ruim. Mas ficar só nisso não significa absolutamente nada. Aliás, pode até atrapalhar, te fazer uma pessoa vaidosa, mais religiosa, mais conhecedora no sentido de você se colocar acima dos outros. Isso não tem a ver com o saber das Escrituras, com o conhecimento das Escrituras. Isso tem mais a ver com o conhecimento de uma religião, com a erudição, vamos dizer assim. Por isso, a teologia, você tem que se aproximar do jeito de Jesus. Interessante, né, que Jesus, ao discipular os seus 11 ou 12, né, ele não os conduziu numa biblioteca. É muito interessante isso. Ele não foi para ali os rolos dos escribas e ensinando eles a fazer as pesquisas. Não, foi no dia a dia. Então Jesus, ele quebra muitos estereótipos que nós temos sobre o que é viver a vida cristã, certo? Então, quando a gente fala de curso de teologia, é muito importante que a gente coloque o aspecto da vivência, se aplicar aquilo que nós estamos vendo. Então, de antemão, eu já faço o esforço de apresentar a vocês coisas que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver com a relevância da nossa vida. Todos aqui têm uma agenda bem apertada, certo? E eu quero então priorizar esse tempo que vocês estão separando para trazer algo que já vá de encontro direto àquilo que você precisa, tá certo? Então, eu lembro no seminário, por exemplo, quando eu estava fazendo, que não faz muito tempo, e eu era jovem, né? Que existia aquela tendência de quanto mais informação a gente recolhia, mais a gente se achava no direito de fiscalizar o mundo, inclusive a nossa igreja, inclusive o nosso pastor. E a gente começava a achar um monte de defeito no nosso pastor. Meu pai era pastor e eu comecei a achar um monte de defeito nele porque ele não acreditava exatamente naquilo que eu estava vendo no seminário. E eu, com aquele impulso de jovem, com aquele conhecimento todo, eu lembro que algumas vezes eu cheguei a confrontar o meu pai, confrontar assim, como um filho, vamos dizer, né? Não como pastor. Como um filho, eu acho que eu tinha essa abertura que os outros não tinham. Mas depois, de muito tempo depois, eu acho que só depois de eu estar no ministério, que eu fui percebendo algumas questões que não é bem assim. Não que eu estava necessariamente errado, não é esse o ponto, e nem ele necessariamente certo, não é esse o ponto. Mas a vida cristã não se trata desse debate. Não é isso que Jesus nos chamou para fazer. Entendeu? Então, eu não gosto quem quer usar a teologia para se achar no direito de dizer quem está certo e quem está errado. Porque nem mesmo Jesus fazia assim, ele mesmo sendo a verdade. Porque a verdade não veio para julgar e condenar. Sim, a primeira instância faz isso. Mas a verdade em Cristo veio para libertar. Amém? Amém. Então, é aí que a gente está caminhando, tá certo? E aqui vocês ficam à vontade de participar também, levanta a mão, tá? Se eu pedir para você condensar a sua fala, né? Também até respeitando quem está assistindo, quem vai assistir posteriormente os vídeos, você pode participar então, tá? É bem-vindo, aqui é dinâmica, eu estou aprendendo com vocês, tá bom? Beleza, a gente vai falar um pouquinho de teologia sistemática, tá? Teologia sistemática seria a nossa primeira aula, que eu vou dar uma introdução do que é teologia sistemática. E aí fala, poxa, já entrei numa roubada, não sei o que é isso, está difícil, pastor. Não é tranquilo. A teologia sistemática é a teologia que você mais precisa para solidificar a sua coerência em relação a Deus e tudo relacionado a Deus. Aos homens, ao mundo espiritual, ao mundo físico. Então a gente precisa caminhar por isso.
E hoje eu queria dar uma introdução a respeito disso, para que você se sentisse seguro a respeito do que é isso, porque nas próximas 10 a 12 aulas, pelo menos, nós vamos estar falando da teologia sistemática, nos pontos dela, tá? E vocês vão entender o que eu quero dizer. Os pontos dela se chama doutrina, tá certo? A gente chama doutrinas. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a definição. Nós vamos trabalhar nesses pontos aqui hoje, é isso o nosso encontro essa manhã, tá bom? A gente vai fazer um bate-papo aqui dessas questões, tá? A primeira coisa, então, é definição, tá? Por que é necessário a teologia sistemática? Vou começar assim. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia tem muita revelação de Deus aqui. E não seria tão extraordinário, não seria produtivo, por exemplo, eu tentar conceituar Deus pegando apenas uma passagem da Bíblia, certo? Qual seria o problema disso? Certo? Então, vamos dizer, eu quero entender Deus em Gênesis. Em Gênesis eu vou entender muita coisa de Deus. Aliás, é um excelente livro que serve de base para eu conhecer Deus, quem Ele é, né? A maneira como Ele criou o homem é excelente. Mas, embora seja um livro extraordinário para conhecer Deus, eu não posso ficar preso em Gênesis. O que a teologia sistemática está preocupada? Ela está preocupada com tudo que de Deus eu posso descobrir dentro de toda a Bíblia, certo? Então, tem muita coisa de Deus que eu vou aprender, por exemplo, só lá no Novo Testamento. Quando Deus se revela agora em pessoa, por exemplo. Então, muitas coisas que estavam ocultas a mim em relação a Deus no Antigo Testamento, chega no Novo, se abre a cortina, eu consigo ver Deus agora de uma maneira pessoal, porque Ele se tornou carne. Então, a teologia sistemática, ela está fazendo o seguinte, olha, como que eu posso entender Deus olhando a Bíblia toda? E aí a gente vai para as doutrinas. As doutrinas são os compartimentos da teologia, certo? Então, eu vou fazer um desenho aqui para ajudar vocês, tá? Então, imagina que a Bíblia seja um rio. Toda a Bíblia é um rio. Eu pego a Bíblia porque é o nosso principal veículo da revelação de Deus, certo? Não é o único, e o Espírito Santo nos revela muitas coisas e confirma o que está na Bíblia. Mas é isso que nós temos em mãos. E aqui que nós temos a certeza da coerência de Deus, daquilo que Ele deixou revelado através dos escritos bíblicos, tá? Então, a Bíblia ela é muito preciosa. Ela contém muitas pedras preciosas, é riquíssima, tá? Só que ela não contém apenas um tipo de pedra preciosa, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que nós somos um ouvires e nós vamos ao rio recolher ouro e outras pedras preciosas. Nós somos estes que estão atrás de buscar pedras preciosas. Então a gente vai encontrar nesse rio que é riquíssimo, esse é um rio singular, tá? Aqui é a Bíblia. Vamos dizer que a gente encontre rubis nesse rio, cheio de rubis. Mas também nós encontramos nesse rio vamos dizer aqui, ouros, né? Pedras, algumas pedras mais brutas do que outras, outras um pouquinho mais refinada e mais pura, mas nós encontramos ouro. Nós encontramos também, eu vou pôr aqui diamante, por exemplo, e outras pedras mais, que nós podemos recolher, tá? Esse é um rio singular, tá? Pensa nisso. O que acontece? Aqui, por exemplo, nesse rio, eu posso dizer que essa parte do rio é o início do Antigo Testamento, aqui está o Novo Testamento, e aqui fecha o rio em Apocalipse, tá? Certo. Então, todo lugar que eu for nesse rio, eu vou encontrar pedras preciosas, mas não só um tipo. Para não ficar confuso para nós, que estamos fazendo esse trabalho de pesquisador,
eu venho aqui e o que eu vou recolher aqui, por exemplo, vão ser vários tipos de pedra preciosa, certo? Só que o meu esforço não é ver quantos tipos de pedra preciosa existe aqui. A teologia sistemática está preocupada em falar assim, não, dessas pedras preciosas que nós encontramos, vamos selecionar uma e vamos ver onde mais ela existe ao longo de toda a Bíblia, para que no final, recolhendo todas as pedras preciosas de todos os lugares na Bíblia, a mesma pedra preciosa, certo? Nós podemos fazer uma pesquisa sobre essa pedra e ver como que ela é de sua maneira total. Porque a que eu encontrei aqui, embora seja a mesma aqui, ela é diferente. Ela tem características diferentes. Ela tem uma intensidade diferente, ela tem um brilho diferente, ela está... A daqui está mais bruta, aqui está mais refinada. Então, eu quero fazer esse comparativo para só então, depois de fazer esse comparativo da mesma pedra ao longo de todo o rio, eu consiga desenvolver ali uma análise adequada sobre aquela pedra. Bom, se o rio é a Bíblia, com pedras preciosas, as pedras preciosas nós chamamos de doutrinas. As diferentes doutrinas. É isso que a gente faz na teologia sistemática. Quando vocês viram o vídeo que eu mandei de chamada para o curso de teologia, eu comecei a listar ali várias logias, certo? Que são os estudos das doutrinas, certo? Então, alguém fale aí de uma doutrina. Alguém quer falar? Tem a doutrina de Cristologia, que é o estudo sobre Cristo, certo? Então, ali no vídeo, eu listei umas 11 ou 12, que é mais ou menos que a maioria dos livros teológicos vai dividir, tá? Outra doutrina, alguém mais aí? Soterologia, que vem da palavra grega, que significa salvação, a doutrina da salvação, certo? Então, o que mais? Alguém mais? Escatologia, que é a doutrina dos finais dos tempos, tá? Alguém mais? Lembrou de mais uma aí? A martiologia, que também vem da palavra do original, que é pecado. Então, é a doutrina do pecado. Então, assim a gente vai. A gente tem antropologia, a gente tem eclesiologia, que é a doutrina da igreja, enfim. Então, o que eu vou fazer? Cada aula eu vou separar uma dessas doutrinas e trabalhar com você como que a gente deve entender essa doutrina como produto final da Bíblia, tá? Muitas coisas poderiam ser ditas, é verdade. E como a gente tem apenas uma aula, eu condenso tudo e jogo para você a introdução desse aspecto. E vai a você querer aprofundar mais ou não. Eu vou te dar ferramentas, se você gosta de ler, eu vou dar ferramentas para você ler durante a semana, tá? Não vou exigir uma tarefa de casa, mas aí vai de você, tá bom? Vai de cada um. Cada um vai caminhar nesse curso do jeito que quiser, contanto que você esteja participando mesmo das aulas, tá? Beleza? Alguma pergunta em relação ao que é teologia sistemática? Vamos trabalhar então com a expressão etimológica, né? Teologia, theos, que é Deus. Logia, estudo. Então, teologia significa estudo de Deus. Só que como é que a gente vai estudar Deus agora? Bom, a gente tem muitas maneiras de estudar Deus. A teologia sistemática quer usar do método de sistema para estudar Deus. Só de falar assim a gente já está limitando a Deus. É verdade. A teologia sistemática, por mais que a gente se esforce e tente fazer um bom trabalho de extração das pedras, ainda assim nós estamos limitando a Deus. Mas isso não justifica a preguiça. Que Deus ele pede para a gente se esforçar a entendê-lo também. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que esse esforço tem um grande limite. Tá? Veja só, meus queridos, como é conveniente uma pessoa falar assim, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu recebo revelação em sonhos, visão, eu sou assim, não preciso de curso de teologia. Certo? Alguém pode falar assim. Aliás, em muitos contextos evangélicos, pelo menos indiretamente, esse é um discurso que se fala. E entendendo que curso de teologia na mente deles é a erudição, certo? Nada mais longe do que a verdade. Deus nos deu uma mente, Deus nos deu escritos bíblicos,
eu tenho certeza que todos os autores que escreveram, e principalmente os profetas, os livros históricos, os evangelhos e as cartas escritas para as igrejas, que aí eu quase que resumi toda a Bíblia, né? Eu tenho certeza que quando eles escreveram, eles não escreveram com a intenção de que você levasse um pouco na banalidade e dependesse de uma revelação externa absoluta, que viesse apenas essa revelação. Quando eles escreveram, eles intencionaram, e Deus quis assim também, que houvesse uma aplicação do coração àquilo, certo? A própria Escritura fala que nós devemos guardar no coração e reter tudo isso como o que ela representa de fato, pedras preciosas para nós, certo? Então, o que acontece com esse tipo de postura que eu mencionei, de pessoas que acham que tudo vem do Espírito Santo e que a Bíblia não necessariamente está nesse processo? Elas perdem o prazer, o privilégio, o convite de todos os escritores bíblicos, e até mesmo junto ao apelo do Espírito Santo, de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. E muitas pessoas, elas podem até receber várias revelações de Deus, mas eu tenho certeza que uma delas é: quando é que você vai começar a abrir sua mente em relação a mim por meio da palavra, por meio do Evangelho, que você ainda não percebeu, que está lá desde o começo em Gênesis? Quando é que você vai ver isso? Ou você vai ser guiado na necessidade de cada dia uma revelação nova? Quando é que você vai consolidar no seu coração aquelas coisas que eu já deixei concretizado, começando lá com Moisés, o primeiro autor da Bíblia? Quando é que você vai ter isso no seu coração como amparo para você? Ou você é desses que precisa todo dia Deus falar algo novo, porque senão você é engolido por ansiedade? Todo dia um profeta tem que vir aparecer para você confirmando alguma coisa, senão você já não sabe o dia de amanhã. Eu te deixei uma revelação. O que você tem feito com ela? Então, não seja incoerente com você mesmo de achar que ser espiritual é só buscar aquilo que é subjetivo e intocável, quando na verdade eu também já deixei algo muito tocável e objetivo, que é a minha revelação, certo? Que aliás Jesus é assim também. Ele é palpável, ele é matéria, ele se tornou manifesto a nós, para que nós não subjetivássemos Deus nas nossas experiências pessoais, e aí cada um acha uma coisa. Então o que a teologia sistemática vai fazer? Olha, em vez de a gente ficar dialogando muitas coisas sem fundamento a respeito de Deus, e sem fundamento, de repente tem até fundamento nas particularidades de cada um. Vamos, ao invés disso, fundamentar naquilo que Deus já revelou. E isso servir de amparo para a nossa vida, e que tudo que nós construamos de conhecimento na pessoa de Deus, inclusive na nossa relação direta com Deus, seja em base disso que já foi revelado. É por isso que não dá, por exemplo, para se conversar com gente que não tem em si guardado os princípios elementares da palavra de Deus, as doutrinas elementares. Ela não tem solidificado isso na sua vida. Então não dá para ter um diálogo que caminhe rumo a uma maturidade, um conteúdo mais excelente. Por quê? Porque não tem nada aqui. O que tem é um ser humano que diz que vive a experiência do Evangelho, ou a experiência evangélica, que é totalmente diferente, e que ele vai pegando falas aqui, frases do Facebook ali, e o profeta disse isso aqui lá, e a mãe quando eu era criança me disse isso aqui lá, isso serviu para mim. Então assim, tá faltando base, gente, sabe? Tá faltando você solidificar a sua fé naquilo que Deus já revelou, ao invés de você ficar procurando coisas aí místicas, enfim. Então, a nossa experiência com Deus é mística, mas ela é firmada em revelação objetiva. Deus vai revelar mais do que revelou na Bíblia? Com certeza, e muito mais. Mas não em incoerência com a Bíblia. Não fazendo contraponto com a Bíblia. Deus, ele
não se contradiz. Ele é coerente consigo mesmo, ele zela pelo seu nome. Ele jamais vai revelar a você algo que contradiz aquilo que ele já deixou claro, que é pedra preciosa em seu rio. Você jamais vai poder chegar para mim e dizer assim, pastor, Deus me revelou algo e ele falou que isso não é importante para ele. Aí, quando, na verdade, o que você diz é pedra preciosa? Incoerência. Incoerência. Por exemplo, parece que hoje na cultura evangélica, obediência não é tão importante. Bom, o rio está falando que é precioso, obediência. É uma pedra preciosa, faz parte do crescimento do homem, né? Então isso entra na antropologia, por exemplo, estudo sobre o homem. Então existe incoerência. Você está entendendo? Então muitas experiências e falas e conversas que existem no meio evangélico, no meio religioso, se dá pela falta de uma compreensão dessas questões, das doutrinas, do que é precioso, do que já está solidificado. Tá certo? Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer. As divisões da teologia já mencionei um pouquinho. A metodologia é basicamente essa que o pesquisador, né, o teólogo... Vocês sabiam que vocês são teólogos, certo? Todo mundo aqui é teólogo. Até mesmo um ateu, ele é teólogo. Porque ele olha para Deus, figura Deus, ou conceito Deus, ou ideia Deus, e ele articula um tipo de raciocínio e chega com algumas conclusões, algumas implicações para a sua vida. Ele é um teólogo. E por incoerência, né, até o ateu faz teologia. Isso é uma coisa certa. Isso significa o quê? Que por mais que ele ache que Deus não existe, ele ainda sente na necessidade de ficar falando Deus. Mas se Deus não existe, então pare. Certo? É a mesma coisa que eu falar assim, por exemplo, babo. O que é isso, pastor? Não é nada. Mas eu estou dizendo aqui que não existe essa fruta chamada babo. Não existe. E vez ou outra eu fico fazendo esforço de falar, olha, não existe babo. Olha, se não existe, pare de falar. Então, é porque Deus inseriu no nosso coração um desejo pela eternidade, né? É impossível nós não conseguirmos dialogar com a vida sem teologizar. Seja essa tel que nós chamamos, uma energia, uma força natural, né? E aí a gente, enfim, pode abrir o leque aí para diversos tipos de experiências que as pessoas têm nas religiões. Beleza. A metodologia, então, é caçar essas pedras preciosas para chegar a uma análise final. Então, por exemplo, na aula que vem, certo? A gente vai estar aqui, a gente vai falar sobre bibliologia, que é a doutrina da Bíblia. Certo? Como que deve ser a nossa postura em relação à Bíblia? A gente deve acreditar mesmo no que ela está falando? E como que a gente deve olhar para a Bíblia como um todo? Como que eu devo olhar para a Bíblia? Ela contém erros? Ela de repente pode me levar a algum erro? Ela é suficiente para mim? Como que eu preciso olhar para isso? Certo? Então, enfim, eu posso pegar a Bíblia achando que é um livro sagrado, certo? Que tem gente que se derrubar a Bíblia é quase que pecado, né? É como se as letras tivessem poder. O poder não está nas letras. O poder não está no livro. O poder está em Cristo revelado nela. Cristo, certo? A suficiência das Escrituras não está pela letra que ela contém. Gente, tem gente que entra em paranoia nisso e acha que até versões são mais sagradas do que outras. O que é sagrado não são as versões. O pessoal aqui da King James, tem igreja que é King James only, aqui nos Estados Unidos. A gente só aceita a versão King James, as outras. Nós não somos pessoas que adoram os símbolos religiosos. Eles estão fazendo isso. A King James é um símbolo. Nós somos pessoas que adoram Cristo. E Cristo não é uma versão de Bíblia. Cristo é uma pessoa. E Cristo, Ele deixou a nós a liberdade
de entender a Bíblia numa linguagem que nos faça sentido. Então a escolha é sua. Desde que, claro, ela seja coerente com tudo que há no rio. Aí sim. Então percebe, gente, que na teologia às vezes a gente começa a entrar em conversa que não tem nada a ver com o que Cristo intencionou para nós. Eu vou dar glórias a Deus que nesse curso a gente vai eliminar tudo isso. A gente só vai dar o que é básico para você, o que é essencial, o que vai fazer você falar, nossa, vale a pena mesmo. Vale a pena mesmo, certo? Eu acho que a gente gasta muito tempo falando de coisas que não colocam o nosso coração em aplicar aquilo que Jesus queria, de fato. Tá? A importância a gente já tem falado. Considerações. Infelizmente, muitos podem usar hoje o conhecimento que tem da Bíblia para vaidades, para se engrandecer, para manipular as pessoas. E hoje, no meio evangélico em geral, o seu diploma não está contando muito, mas se eu chego aqui e falo que eu tenho uma profecia, uma revelação de Deus, e se a mim pesa um título que me foi posto, ou eu mesmo fui atrás e me auto-intitulei, então a multidão se prostra, ouve o que eu tenho de falar como voz de Deus. Mesmo que eu esteja falando, seja uma agressão a esse rio, voz de Deus. Ou, mesmo que eu esteja falando, não seja uma agressão, mas seja uma goteira em relação a um rio que Deus já tem dado. E as pessoas, elas, nossa, vamos atrás dessa goteira. E as pessoas ficam encantadas com pessoas que trazem sobre si uma fala de que viu o sobrenatural. E eu não estou menosprezando isso, meus queridos. Eu gosto de testemunho de gente falando. Testemunho de milagres, inclusive. Amém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que embora eu louve a Deus, eu celebro, o que solidifica a minha experiência com Cristo não são essas coisas. Para mim, por exemplo, é tão extraordinário acordar de manhã e fazer assim, do que ver alguém que nenhum médico dava condição de vida no seu estado, e essa pessoa praticamente ressuscitou dentre os mortos. É extraordinário. A gente vê a mão de Deus revertendo. Mas qual a diferença? Então, quando a gente tem uma compreensão dessas coisas, nós começamos a ficar mais apacentado em muitas outras. Já não nos por exemplo, não gera confusão. Você está num ambiente diferente, onde todo mundo profetiza, fala línguas, tal, um ambiente que você não está acostumado, você já consegue se situar sem recriminar, mas amar inclusive, mas ao mesmo tempo não deixando se levar por aquilo que parece ser algo mais espiritual. Você sabe o seu lugar, você se conhece diante da palavra de Deus, da revelação, e acima de tudo em Cristo Jesus. Você sabe onde você está. E não é só porque o outro pensa diferente que agora esse amor de Cristo que está em você se torna um impedimento. Muito pelo contrário. Você vai amar inclusive aquele que é diferente. Então, veja, tudo isso é o estudo apropriado de Deus. Colecionar só teoria, todo mundo pode fazer. Mas pegar esse conhecimento e transformar em vida, aí sim é o que a gente quer fazer, saber e viver. Tá? Você levantou a mão, pastor? Meu pai até sofreu isso pouco tempo atrás. Estava vendo os jovens se afastando da igreja, ele deu uma ideia para a igreja dele alugar um sítio, passar um dia lá e tal, e para eles passarem juntos, né, fazer coisas diferentes, a não ser ir para a igreja. E aí o irmão falou, não, o senhor é muito fraco espiritual. O jovem tem que ler a Bíblia, orar, e buscar o batismo do Espírito Santo, e eles que estão frios, eles são assim e tal, e parece que foi uma coisa meio que direta para o meu pai, assim, especialmente porque meu pai tem muito um dom da palavra, mas ele não recebeu essa questão da manifestação do Espírito Santo, do dom de Deus. Ele tem 35 anos de cristão e não recebeu isso não. Ele tem vários outros dons, de visitação, né, e outros lá que muitos não reconhecem, e hoje ele é o segundo abaixo do pastor da igreja. Só que tem algumas pessoas que olham dessa forma preconceituosa de Deus agir só de uma forma. E a gente está vendo que Deus tem uma forma plural e rica
né, de atingir o coração das pessoas, né, e acaba passando por essa imaturidade espiritual. Sim, exato. Veja a definição de Miller Erickson, teologia sistemática, tá? É aquela disciplina que se esforça para apresentar uma declaração coerente da doutrina. Então tem coerência no rio, certo? A pedra do começo não é diferente da pedra do final. Ela tem características diferentes, mas não é diferente. Então é uma declaração coerente da doutrina da fé cristã, baseada principalmente nas Escrituras. Então não é sonho, não é visão, não é eu acho, mas confirmada também na experiência pessoal. Isso que é belo, tá? Colocada no contexto da cultura geral. Então eu posso fazer teologia e falar, legal, o pastor não serviu de nada, então a gente não fez teologia certa. Tem que ser aplicada para nós, exprimida do idioma contemporâneo, certo? Por isso que é sempre bom a gente pegar uma teologia mais sistemática, por exemplo, mais recente, relacionada com a maneira de viver do homem. Beleza? Essa aqui é a definição de Miller Erickson, que é esse livro aqui, ó, Teologia Sistemática de Miller Erickson. Existe para você adquirir. Falando de material, eu queria já então mencionar. Essas são as teologias que me apresentaram no seminário. Essa aqui é a teologia sistemática de Wayne Grudem, tá? Aí você fala, nossa, grosso, né? Então, aquela lá é um pouco mais concisa, certo? Agora, se você quer, pastor, eu quero aprofundar mais nessa teologia sistemática, que percebe, meus queridos, 50 minutos aqui é só uma introdução de cada doutrina. Mas é uma introdução já centrada no lugar certo, para você, daqui para frente, você não errar, certo? E vocês vão perceber que tudo se resume na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já não consigo falar nada hoje sem pensar em Jesus. E teologia sistemática, sim, você já começou num ponto muito saudável, certo? Então, o Wayne Grudem é essa, mas se você quer uma teologia mais concisa, mais básica e barata, essa daqui, ó. Teologia Básica de Charles Rye. Isso aqui eu fiz um print screen no Amazon. E você pode adquirir no Kindle por menos de $10. Olha só, maravilha, certo? Não sei se você consegue achar o livro. Aqui tem, né? Tá bem caro. Mas de repente tem uma outra fonte aí que você consiga o livro mais barato. Mas o Kindle tá super barato e você pode adquirir. E a teologia sistemática não é um livro para você ler como um livro de ficção. É um livro que você escolhe as doutrinas e vai estudando elas, uma por uma. Não necessariamente na ordem que está no livro, tá? Porque ela se fecha, a doutrina se fecha. Tá bom? No Amazon, olha lá. No Amazon. Eu posso link. No Google Books, muito barato, $7. Então. $6, livros que custam no Brasil 120, mas assim, online, você vai poder só ler no computador. Físico é lá no Amazon. Porque a gente está no Brasil, fica mais difícil, né? Então tá aí para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho então da Bíblia agora. Eu queria fechar essa introdução à teologia sistemática. Alguém ficou em dúvida a respeito do que é teologia sistemática? Vocês entenderam o que é feito? Pensa na ideia do rio, então. Pensou nessa ideia, você fechou. Tá? O que a Bíblia como um todo tem a me dizer a respeito desta pedra preciosa em específico, dessa doutrina. Por que isso é importante? Por quê? Vamos lá. Antes de a gente ler esse texto. Por que é importante eu fazer essa pergunta? O que a Bíblia tem a me dizer a respeito disso como um todo? Eu sei que vocês sabem. Alguém quer arriscar aí? Vocês já viram pregação que o pastor ele levanta todo um pensamento baseado em apenas uma passagem, certo? De onde ele tirou essa ideia? O cara é super criativo. Ele consegue extrair uma nova projeção de vida naquilo que a igreja precisa fazer, certo? Desconsiderando tudo que se fala a respeito daquilo em outras passagens. É uma agressão, certo? A gente interpreta a Bíblia usando a própria Bíblia. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto que dá margem para entender de certa maneira,
e a gente levanta pontos de interrogação, como é que a gente então confirma se aquilo de fato é verdadeiro ou não? Aí você lê o contexto, pastor, eu não sei, quem que eu devo acreditar? No pastor aqui ou no que eu aprendi na escola dominical? Bíblia interpreta a Bíblia. O que a Bíblia como um todo tem a dizer sobre isso? Então, ela oferece a nós amparo. Então, pensa assim para mim, pensa comigo. A teologia sistemática, ela nos ajuda a não correr em erros infantis. Você sabia que a maioria dos erros que nós ouvimos de pregação, de postura de igreja, de expectativas de membros, são erros infantis? Infantis. Erram porque não conhecem. São escravos porque ainda a verdade não foi revelada. Os olhos não foram abertos. Não estou nem dizendo se foram convertidas ou não. Não estou chegando nesse ponto. Independentemente disso, elas ainda não estão vivendo a amplitude do que significa evangelho. Por causa disso. Erros infantis. Gente que ainda depende de pastor como se fosse guru, de igreja como se fosse um mediador entre nós e Deus, gente que usa do sistema religioso de oferta, de adoração, de cumprir os rituais para Deus ficar contente e assim Ele derramar suas bênçãos sobre mim. E aí o pastor usa todo esse mecanismo e joga a lei em cima do povo, e o povo não consegue sair dessa escravidão, de medo, culpa e tal, e aí o pastor agarra todas as ovelhas assim, certo? A teologia sistemática quebra isso aí e nos dá coerência para você chegar num ambiente onde o pastor está tentando te amarrar e fala assim, pastor, não dá, de repente você ainda precisa entender o que Cristo fez, né? Porque eu acredito em muito pastor que erra, mas ele está sendo sincero, mas muitos não. Então, a gente não quer que vocês sejam levados de um lado para outro, para qualquer onda de doutrina, gente. E aí surge uma onda nova aí, como coaching, né? Hoje tem teologia coaching. Eu estou usando esse exemplo que está bem popular no nosso meio. A gente tem milhões de seguidores, ouvindo alguns caras como Thiago Brunet, enfim. Muita coisa que esses caras falam é bom, mas eles estão trocando um pouco a base de algumas coisas. Já não é a suficiência em Cristo, muitas coisas. É a minha postura de autoconfiança na vida em muitas coisas. E aí não tem como caminhar, tá? Então, alguém dê para mim esse texto, Efésios capítulo 4, versículo 11. E nós vamos caminhando para o final aqui da primeira aula, tá certo? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de separar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Olha que orientação extraordinária de Paulo aqui. Esse é o nosso texto essa manhã, então. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu criei um corpo, dei dom a esse corpo, trouxe revelação a esse corpo e fiz tudo centrado em Cristo, a plenitude de Cristo está aqui, né? Para que isso? Para que, gente? Para que eu fiz tudo isso? Para que eu criei, me manifestei, revelei, dei capacitação e coloquei dentro de vocês esse desejo da comunhão. Por que isso? Que é o versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. É normal a gente ser infantil, mas é uma anomalia nós permanecemos na infantilidade. É normal a gente ter na nossa história as fases, eu era criança e tal. Mas é uma grande negligência eu permanecer em estado de criança para sempre.
aí está sobre mim isso aí. Porque Deus, Ele trouxe para nós muitas pedras preciosas, para nós encontrarmos ali o valor da vida, o valor das coisas que realmente importam. E isso vai nos ajudar. Então, veja só, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina. Aparece uma coisa nova, o crente que ainda não estabeleceu no seu coração algumas convicções, ainda não tem tudo centrado em Cristo, ele patina assim, ó, e aí começa a aparecer algumas aberrações, algumas esquisitices. E as esquisitices, eu não digo esquisitices religiosas, de preferências, né, tipo, mas que não tem a ver com Cristo. Por exemplo, nas suas esquisitices, o que sai das relações não é mais amor, mas é algo estranho. É algo que fala assim, é estranho essa relação. Eu não sei se ele quer me manipular, se ele quer dizer que ele é mais espiritual, não sei. Então, não é maturidade. Porque as pessoas que estão com Cristo, quando nós temos contato com elas, tudo fica muito claro e simples. O amor está presente. Tão somente. Então, isso é a maturidade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Tá bom? O que vai nos ajudar, então, a não sermos jogados de um lado para o outro? É você pedir ao Senhor, dê um sonho de noite, é você ficar vendo todos os vídeos possíveis no YouTube de pregação. O que vai te ajudar? O que vai te ajudar a não ser jogado de um lado para o outro? É o dia que você permitir no seu coração que Jesus Cristo te manifeste por meio da palavra de Deus e você buscar com sinceridade, deixar com que essa palavra seja luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés, como diz Salmo 119. Porque aí você não vai tropeçar. Você vai ter um clarão, gente, um clarão no seu caminho. E vai aparecer gente aqui, não, Deus mesmo, esse atalho aqui, ó, esse aqui é um vento de doutrina maravilhoso, você tem que seguir aqui. E para você aquilo ali, o que outrora poderia ser uma tentação, seria um convite para experimentar algo novo, você fala, você não entendeu. Eu já estou na máxima em Cristo. Para mim, eu vou dizer o seguinte, eu vejo, por exemplo, gente comentando de algumas coisas que rola aí no meio evangélico, e às vezes a coisa até legalzinha, assim, bacaninha. Coisa assim, petitosinha, assim, legal, não está errado em relação à Bíblia, não está, até. Mas para mim aquilo, sabe o que é aquilo lá? É um aperitivo, é um pirulito artificial. Certo? É até gostoso, certo? Pirulito artificial, quando você está com muita fome, é bom, né? Quando, na verdade, o que eu já tenho em Cristo é um banquete na sua mesa. Se você está no banquete, você olha para isso, você até entende porque para algumas pessoas seria interessante isso aí. Mas, gente, o que eu tenho na pessoa de Cristo é tanto para mim que seria um absurdo eu virar as costas para esse banquete e ficar agora indo atrás de pirulito. É um absurdo. Então não me encanta. É muito difícil uma coisa me encantar. Mas Jesus Cristo todo dia me encanta. Jesus Cristo todo dia me traz algo dele que eu não consigo agarrar. Ele é tão grande que eu não consigo agarrar. Ele foge de tudo. Isso me surpreende. No final, a teologia sistemática não é para a gente limitar a Deus. É para a gente usar de tudo que Deus nos deu e falar assim, uau, ele é muito grande. E todo dia tem mais dele. Então a teologia sistemática, ela não fecha Deus. Se você pensar assim, você virou um religioso. Aí você não ganha um diploma desse curso, você ganha um diploma de religiosidade. Parabéns, né? Eu vou chegar lá na frente, no final desse curso, depois de 50 semanas, falo assim, parabéns, aqui igreja está os nossos novos religiosos. Nós dissecamos Deus. Né? E você fala, depois desse curso de 50 semanas, agora eu posso dizer que... Não.
isso só nos prepara para ver o que Deus já nos revelou, para experimentar o além, baseado naquilo que Ele já revelou. E esse além é Cristo. Cristo. Cristo que não se coloca em palavras. Cristo que não existe vocabulário humano para descrever quem Ele é. O que você vai dizer a respeito de Cristo? Nós podemos dizer muita coisa, mas tudo que dissermos, ainda assim será absolutamente insuficiente para prendê-lo, para agarrá-lo. É por isso que Jesus, ninguém conseguia prender Jesus, ninguém conseguia pegar Jesus, jogar ele na parede e falar, agora eu quero ver como é que você sai. Ele está para além da linguagem humana, ele está para além do vocabulário humano, ele está para além da mente religiosa humana, ele está para além das nossas limitações cognitivas. Ele está além. Então, eu gosto muito do apóstolo Paulo, por exemplo, que quando ele está escrevendo as teologias, né, a gente pode entender com as cartas de Paulo como tratados teológicos também. Ele, vezes sempre, ele parece que interrompe o seu tratado e fala assim, nossa, isso aqui é muito. E ele começa a louvar a Deus na carta, assim, ó. Começa a louvar. Como, por exemplo, Romanos, acredito que é 9, né? Que tem uma doxologia que ele faz ali, em Deus. Que ele começa a profundidade de riqueza e sabedoria de Deus. Ele começa a trazer uma admiração por esse Deus. Gente, a teologia é para isso. É pra gente, não é pra gente ficar aqui e falar, nossa, agora estou dissecando Deus, hein, ó. Estou entendendo. E aí a gente começa a fiscalizar os outros, você está errado, hein, eu estou certo. Para com isso. É para nós olharmos para Deus e falar assim, interromper a nossa vida e viver aquilo que realmente é profundo. A contemplação na pessoa de Deus, revelada em Jesus. A teologia, a boa teologia, a teologia saudável, é essa. O resto, eu nem considero teologia. Eu considero religiosidade, eu considero catequismo. Eu considero conteúdo denominacional. Mas isso que eu estou falando não é nada disso. É uma experiência. Né? Amém? Amém. Nosso tempo já foi. Que Deus abençoe. Amém? Semana que vem a gente se encontra. Vem um pouquinho antes das 9h30. A gente quer ter um cafezinho lá também. E eu vou falar sobre bibliologia. Tá bom? Que Deus abençoe. Amém.